João 13,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Há muitas histórias e interpretações diferentes desse versículo, mas aqui está uma que pode ser interessante. Era uma vez um homem chamado Nicodemos, que era fariseu e líder religioso entre os judeus. Ele tinha ouvido falar de um homem, chamado Jesus, que estava realizando milagres e ensinando coisas estranhas sobre Deus e a vida eterna. Nicodemos ficou curioso e decidiu ir falar com Jesus à noite, para evitar ser visto pelos outros líderes religiosos. Quando Nicodemos encontrou Jesus, ele perguntou: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos ficou confuso com essa resposta e perguntou como poderia nascer de novo, já que era um homem velho. Jesus explicou que o nascimento que ele estava falando era espiritual, não físico, e que para entrar no reino de Deus, era necessário crer nele como o Filho de Deus. Foi então que Jesus disse a Nicodemos as palavras do versículo famoso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus explicou que ele era o Filho de Deus enviado ao mundo para salvar as pessoas do pecado e da morte. Ele disse que aqueles que creiam nele terão a vida eterna e não perecerão. Nicodemos ficou impressionado com essas palavras e começou a entender um pouco mais sobre quem Jesus era e o que ele estava ensinando. Ao longo dos anos, muitas pessoas têm encontrado conforto e esperança nessas palavras de Jesus. Elas lembram-nos que Deus nos ama tanto que enviou seu próprio Filho para morrer por nós, a fim de que possamos ter a vida eterna. Eles também nos lembram que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo, e não pelas nossas próprias obras ou méritos. Essa é apenas uma das muitas histórias e interpretações que cercam João 13,16. Mas independentemente de como você entende esse versículo, espero que ele traga paz e conforto à sua vida.